Olá, meus queridos, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de todos que está entrando nesse canal e que está assistindo esse vídeo. Desejo do fundo do meu coração que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas. O meu propósito nesse canal é fazer com que você cresça em todas as áreas da sua vida. O meu nome é Igor Santos e estou aqui para te ajudar nesta caminhada com Cristo. Peço a todos vocês que compartilhem, que se inscrevam no canal, dê o seu like, comenta nos comentários aquilo que tem edificado a sua fé. E sem demora e sem perca de tempo, vamos para a palavra de hoje. O tema desta palavra é: o vaso depois de pronto permanecerá nas mãos do olheiro. Olha só o que diz aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 5 e 6. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este olheiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está nas mãos do olheiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus queridos? Olha que palavra abençoada. Eu vim meditando nesta palavra e eu tirei uma conclusão deste texto. E entendi algumas coisas da parte de Deus que me chamou muito a atenção. E por isso eu escolhi da parte de Deus esse texto a qual eu falei para vocês. Olha bem uma coisa. A única fórmula de mudar o ser humano, de transformar o caráter do homem, de transformar o ser humano por inteiro, a única fórmula é o Senhor. O Senhor é a fórmula que pode mudar o homem por inteiro. O Senhor é a única fórmula que pode trabalhar nas áreas impossíveis do homem. Deus levanta Jeremias como profeta das nações. A palavra de Deus vai nos revelar que Jeremias era simplesmente uma criança quando Deus chamou. Então Deus escolhe Jeremias e depois de um tempo, creio eu, Jeremias cresce. E aí o Senhor, ele aparece em visão a Jeremias, dizendo para Jeremias descer à casa do olheiro, porque lá na casa do olheiro, Deus iria falar com ele. Então, quando Jeremias desce à casa do olheiro, Jeremias ele vai contemplar uma roda, e no meio desta roda, vários vasos de barro sendo construído pelo olheiro. Então, Jeremias olha de perto e contempla que um vaso se quebrou. Um vaso se quebrou. Esse vaso se quebrou simplesmente na mão do olheiro. E aqui eu paro para trazer a reflexão desta palavra. Todos nós sabemos, quando meditamos nesta mensagem, que Deus é o olheiro e nós somos o vaso. Então Deus, ele está fazendo a sua obra no meio da roda. Então, quando o vaso se quebra, o que eu acho bonito nesse contexto é que Deus não pega o vaso quebrado e joga fora. Deus pega aquele caco e transforma em um novo vaso. Olha que coisa linda. O homem, ele dispensa aquilo que não presta. O ser humano, ele não coloca confiança em coisas que não têm valor. Já Deus é diferente. Deus, ele coloca expectativa nas coisas que não têm valor. Deus coloca confiança nas coisas que não têm forma nenhuma de gerar resultado.
E olha bem que coisa linda, meus queridos. A gente, antes de se tornar vaso, nós ainda é barro. E Deus, quando olha para nós, Deus já chama nós de vaso, sendo que nós ainda é barro. Sabe por quê? Porque Deus ele já está olhando para mim e para você, e Ele não está vendo agora. Ele está vendo lá na frente o que você se tornará, quem você será daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, ou até mesmo daqui a 30 anos. Mas os olhos de Deus, quando vêm sobre mim e sobre você, Ele já está olhando lá na frente. Ele já está olhando muito além do que nós podemos olhar. Deus ele já sabe o que eu e você vai se tornar daqui a uns tempos. Então por isso Deus, por Ele olhar para mim e você e já ver a obra feita, Ele chama a gente de vaso, mesmo que a gente ainda seja barro. Só que há um segredo para que esta obra seja pronta. Há um segredo para que tudo aconteça. E eu vou te dizer qual é o segredo para que a obra seja feita, para que você saia de barro e seja transformado em vaso. Há um segredo para que a mudança espiritual, sentimental, física e financeira começa a mudar em sua vida. E este segredo é simplesmente permanecer na casa do olheiro. Este segredo é eu e você estar na casa do olheiro. Se eu e você estiver na casa do olheiro, o olheiro ele vai fazer esta obra. O olheiro ele vai pegar este barro e vai transformar em um vaso. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa que Deus ele quer fazer em nossas vidas. Por isso que tem muitas obras inacabáveis. Tem muitas obras que Deus chama a pessoa para caminhar com Ele. E durante os processos, a pessoa não entende, ela simplesmente se afasta. Então, quando esta pessoa ela se afasta dos processos, ela simplesmente está se afastando da obra. Ela simplesmente está se afastando do propósito de Deus, que é transformar o barro em vaso. Então, meus queridos, se vocês estiverem passando processos dolorosos, processos que vocês não estão entendendo, processos que vocês querem uma resposta, mas não acham, eu quero dizer para vocês que o processo faz parte da obra. O processo faz parte para que o barro seja transformado em vaso. Mas o que é a casa do olheiro? Porque às vezes as pessoas assim podem dizer: eu estou na casa do olheiro, mas está bebendo, se drogando, se prostituindo. Desculpa o meu modo de falar, mas é a realidade. A gente sabe que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele também quer que eu e você tome uma postura. Deus, Ele quer que eu e você tome uma decisão. Porque se você estiver andando da forma que desagrada a Deus, você não está na casa do olheiro.
Você não está no meio da obra. Simplesmente a obra está retida sobre sua vida. Mas como eu sei que eu estou na casa do olheiro? É simplesmente quando você tem propósito com Deus. Eu não vou falar de religião e não vou falar de igreja. O que eu quero dizer, meus queridos, é que a única maneira da obra ser feita na nossa vida é a gente buscar do Senhor o que Ele tem para nós. É a gente começar a procurar conhecer o Senhor. Quando a gente procura conhecer o Senhor, Ele se revela para nós. Porque Deus, Ele jamais vai virar o seu rosto quando Ele vê um filho querendo ver ou querendo contemplar a sua face. Não a face física, porque nenhum de nós suportará ver a face do Senhor. Mas eu creio que vocês estão me entendendo. Quando a gente procura conhecer o Senhor automaticamente se revela para nós. E quando o Senhor se revela para nós, aí a obra começa a acontecer. Aí a obra começa a ser realizada. Porque Deus, quando se revela para o homem, Ele já se revela trazendo para o homem esperança, trazendo para o homem fé, trazendo para o homem convicção das coisas de Deus. Então, este é o segredo para que você seja transformado. Este é o segredo para que Deus transforme todas as áreas da sua vida. Tem muitas pessoas que saíram da obra. Tem muitas pessoas que estavam caminhando bem, mas só que ela não suportou os processos e simplesmente se afastou do Senhor. Eu fico triste e me lamento muito a falar isto, mas se você está ouvindo essa mensagem, eu quero trazer esperança ao seu coração. Eu quero trazer fé da parte do Senhor para o seu coração. Porque se você voltar, a obra continuará na sua vida. Sabe por quê? Porque o vaso que se quebrou, não foi Deus que quebrou o vaso. Eu já escutei louvores dizendo que Deus quebra o vaso, mas não é assim. Se Deus quebra aquilo que Ele está fazendo, então é sinal de que Deus é imperfeito no que faz. Então Deus, Ele não é soberano. Então Deus não quebra vaso. É o vaso que se quebra. É o que está escrito nesse texto. O vaso se quebrou nas mãos do olheiro. Então você tem se quebrado porque você estava na mão do olheiro e você acabou tomando as suas decisões. Você acabou escolhendo os seus próprios deleites, os seus próprios desejos. Você acabou se afastando da obra pelo um prazer e aí não voltou mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu lindo, meus queridos, minhas queridas, que se você se quebrar no meio da obra, não saia da obra. Se você caiu no meio da obra, não saia. Continua na obra. Continua. Porque se você continuar, é o que diz a palavra, o olheiro, ele pegará os cacos e ele vai continuar a fazer da forma que ele queria que fizesse. Então, meus queridos, eu quero trazer fé para você. Se você caiu em tentação, se você acabou tendo uma fraqueza, e todos nós temos uma fraqueza, todos nós caímos e estamos destinados a cair em tentações. Mas o que Deus quer que nós façamos
é que nós permanecemos como? Orando ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, ouvindo pregações, mensagens, louvores, que você venha ouvir coisas que venham aumentar a sua fé, trazer esperança para o seu coração. E você vai ver Deus te levantando de volta, Deus te dando forças e a obra sendo feita. Sabe por quê? Porque a gente contempla a obra sendo feita. As pessoas muitas das vezes vai olhar para mim e você na roda do olheiro e vai dizer: nada está acontecendo. Eu não estou vendo nada. Ele não fala em línguas estranhas, ele não tem conhecimento da palavra, ele não prega, ele não louva, mas eu e você sabe, porque dentro de nós há uma chama, dentro de nós há uma convicção da transformação de Deus. Então, por isso, você vai ter essa testificação de que Deus está fazendo algo na sua vida. Então, não é momento de sair, não é momento de parar, não é momento de sair da obra, não é momento de desistir da vontade e do propósito de Deus. Porque sabe, porque eu coloquei o tema desta palavra assim? Eu vou ler para que você entenda. O vaso, depois de pronto, permanecerá nas mãos do olheiro. Porque se você permanecer na obra, se você permanecer nas mãos do Senhor, o Senhor ele vai te transformar, ele vai fazer o vaso da forma que ele queria fazer. Sabe o que é isso? O Senhor vai te deixar da maneira certa que ele queria que você ficasse. E olha só uma coisa, quando você se dá de si que está pronto, nunca pense de sair da mão do olheiro. Porque tem muita gente, e eu não quero julgar ninguém e nem apontar ninguém, mas eu quero trazer a realidade do que a gente vive. E tem muita gente, muitas pessoas que quando eles começam a conhecer os mistérios de Deus, a obra de Deus sendo feita, ele simplesmente começa a caminhar com a sua vontade. Ele começa agora a achar que já está pronto. Então, se ele está pronto, então ele está perfeito. E a gente não somos perfeitos. A gente temos erros, a gente temos defeito, a gente temos falhas. E sabe uma coisa? Esta obra permanecerá até que a gente se retire desta terra. Essa obra entre Deus e nós, ela não acabará. Ela não terminará, porque a gente não é perfeito. A gente não é seres perfeituosos como Deus, que chegou à perfeição de Deus. Então, por isso, nós nunca devemos achar que estamos prontos, porque nós nunca, aos olhos de Deus, vamos estar prontos. Nós vamos ter conhecimento, nós vamos ser mudados no caráter, na postura, no falar, no pensar, em muitas áreas, mas nós vamos continuar errando, nós vamos continuar falhando, e por isso temos que permanecer na casa do olheiro, e por isso temos que permanecer, mesmo estando pronto, nas mãos do olheiro. Amém, meus queridos? Peço a vocês desculpas se por acaso algo saiu errado. Eu prometo que eu vou melhorar. Eu estou começando agora e quero ser sincero com vocês. Mas eu creio que o Senhor está neste negócio e que coisas novas o Senhor irá fazer. Não só na minha vida, mas na sua vida.
É o que eu desejo da parte do Senhor. Meus queridos, eu deixo esta palavra de hoje para os seus corações. Que Deus fale melhor aos seus corações. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho para que quando eu mandar mais mensagem, ela chegue até você. Amém? E que Deus o abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.